A graça e a paz do Senhor, queridos. Amém? Vamos abrir no Evangelho de Mateus, queridos, capítulo de número 5. Essa é a quarta mensagem que eu faço sobre as bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1, queridos, diz assim a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, amados? Vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor esteja aqui assentado, ou no nosso meio, nos ensinando como ensinaste os teus discípulos. Fala a cada coração, nos ensina os princípios da vivida, segundo a ótica de Cristo, segundo a tua ótica, Senhor. Fala a cada coração, transforma-nos, para que a gente molde o nosso viver no ensino do Senhor, nas bem-aventuranças e tudo que o Senhor tem colocado na tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse texto, como eu venho comentando, Jesus ensina, nos fala quem são os felizes. Que a palavra bem-aventurados quer dizer quem são os felizes, quem são aqueles que realmente Deus olha e admira, Deus olha e vê ali a obra dele realizando, a pessoa vivendo conforme Deus enxerga que a vida deve ser vivida. Então, quem são os felizes? Quem são os admiráveis? Quem são os bem-sucedidos na ótica de Cristo? Quem são os servos bons e fiéis? E aqui é interessante que Jesus ensina por meio de um contraste imenso com tudo que é o senso comum da natureza humana, aquilo que geralmente as pessoas prezam. Jesus pega tudo isso, joga na lata de lixo e traz os valores do Evangelho e coloca esses valores, como os superiores, como aquilo que Deus busca encontrar no ser humano. E vou ler aqui novamente, como eu fiz das outras 3 vezes, leiam aí comigo. A partir do verso 3, eu vou ler na ótica do mundo, na ótica do senso comum e, infelizmente, na ótica de muitas pessoas que pregam aí, não muito segundo Cristo. Eu vou ler de novo na versão do mundo, Verso 3, Bem-aventurados os ricos, pois deles é o reino deste mundo. Bem-aventurados os que dão gargalhadas, pois eles que são os que se divertem. Bem-aventurados os poderosos, pois eles sim que são os que vencem. Bem-aventurados os espertos que escapam sempre da justiça. Bem-aventurados os que atacam os pecadores, pois estes estão defendendo a verdade. Bem-aventurados os que têm boa reputação e conseguem esconder, não dão valor ao coração. Bem-aventurados os guerreiros, pois esses sim estão defendendo as causas importantes. Bem-aventurados os que não têm nenhuma tribulação, porque estes sim têm uma vida tranquila e boa. Veja, queridos, o que eu falei aqui é o senso comum, e Jesus pega e desconstrói tudo isso. Porque esses ensinos não são apenas utópicos e reais, como se baseiam numa visão egoísta da vida, numa visão materialista da vida e uma visão terrena, que olha só para a terra, ignora o céu, ignora os valores de Deus, ignora a humildade, ignora a paz, ignora as várias coisas que Jesus ensina, e pelo qual nós temos passado aqui.
Então a gente precisa entender que quando a gente vem para Jesus, não é meramente trocar de Deus. Então o Deus que antes eu tinha era esse, agora mudou de nome, agora o nome é Jesus. Não é só mudar o nome de um Deus que você segue. Muda-se todos os valores pelos quais você constrói a vida. Porque os valores de Jesus, que está acima de qualquer ensino humano, em profundidade, em riqueza, em nobreza, em magnitude, em excelência de valores, é isso que a gente precisa trazer para dentro de nós. Então, esses aqui são felizes, aqueles que Deus admira, aqueles que Deus realmente tem se alegrado em ver a vida deles, aqueles que têm um espírito simples, um espírito humilde, um espírito grato, que são os pobres de espírito, que não fazem 1001 exigências a Deus para servi-lo, para serem felizes, para não estarem murmurando. Segundo ponto que nós vimos, bem-aventurados, os felizes, são aqueles que choram diante da tribulação, elas vêm aos pés de Deus, conversam com Deus, expõem os problemas e choram. Porque elas reconhecem que existem tribulações no mundo, reconhecem que Deus não as abandonou só porque há tribulações, Deus não as ama, ou não existe, ou o evangelho é falso. Não. Elas permanecem, como pregado hoje pela manhã, elas são fiéis. Diante da tribulação, elas vão aos pés do Senhor, e o que acontece? Deus vem e as consola, e as abraça, e as ajuda a superar. E o terceiro ponto, bem-aventurados são os humildes, porque eles que conquistam a terra. Eles não se olham acima dos outros, não se acham superiores, que a vida vai dar tudo certo, porque eles são os mais sábios, os mais abençoados. Não, eles são humildes. Mesmo sendo servos de Cristo, eles são os que mais trabalham, os que mais estudam, os que mais se dedicam, os que procuram alternativas, que estão de olho, em possibilidades por causa da humildade. Elas não pensam, não, é claro que o meu negócio vai dar super certo porque eu sou o supra-sumo, eu sou o melhor administrador. Não, a pessoa tem humildade, ela analisa o mercado, está sempre com cuidado, porque ela tem essa humildade, essa sabedoria de olhar e procurar enxergar a vida na realidade. E tendo essa humildade, ela conquista a terra também, porque Deus vai estar com ela e vendo o coração humilde. E vamos para o quarto ponto, a quarta bem-aventurança. Olhem aí comigo, vamos ler. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos, ou outras versões, serão fartos. Bom, a primeira questão aqui é o que quer dizer essa palavra justiça, né, queridos? Antes de qualquer coisa, identificarmos o que significa a palavra justiça. Se toda essa bem-aventurança gira em torno dessa palavra. O que seria essa palavra justiça? Seria no sentido de, existe a maldade no mundo, existe a corrupção no mundo, existe todo tipo de exploração, e eu quero que justiça seja feita. Eu quero que os ladrões, eu quero que os corruptos sejam pegos, condenados, sofram, eu quero que a Lava Jato destrua todo mundo, prenda todo mundo. Será que é esse o sentido? Bom, é claro que um senso de justiça, um senso de clamor pela verdade vir à tona é mais do que saudável, e precisamos, que isso seja feito até para curar a nossa nação e o mal seja impedido. Mas não é esse o sentido da palavra, até porque geraria, veja, uma coisa é você querer justiça, que justiça seja feita. Outra coisa é fome e sede de justiça. Porque nesse sentido, se você tem uma fome muito grande, uma sede muito grande, desse tipo de justiça, aí você já pode estar carregando um sentimento de vingança, um sentimento de ódio. Eu quero que eles sofram, eu quero que o mal chegue sobre eles, eu quero que eles sejam destruídos, eu quero que eles percam tudo e sofram e a família seja destruída por causa... Aí já é uma sede de vingança, uma sede de ódio, e aí é problemático. Como diz as Escrituras, a vingança pertence a Deus, Ele que sabe fazer justiça. Não cultive esse tipo de justiça no seu coração, porque senão você vai se tornar uma pessoa que deseja o mal. Não. Deixa nas mãos de Deus, que nesse processo essas pessoas más, corruptas, etc., elas se arrependam, elas se voltem para o Senhor, elas tenham uma nova vida. E também, se fosse esse sentido, seria uma leve contradição com o verso seguinte,
Porque no verso seguinte, Jesus deixou um do lado do outro, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois são eles que alcançam a misericórdia. Então a gente tem que ter um coração misericordioso, para com todos. Uma pessoa má, uma pessoa que te feriu, que te magoou, te ofendeu, tenha um coração misericordioso. Pronto para orar por ela, para ajudá-la se ela precisar, para estender a mão, para nunca desejar o mal para essa pessoa. Tenha um coração misericordioso. Então não é esse o sentido desse verso, tenham fome e sede de justiça. A palavra aqui no grego é dikaiosine, que quer dizer a justiça no sentido de ser justo. Bem-aventurado aquele que quer ser justo, aquele que quer ser cheio de virtudes, aquele que quer ser uma pessoa boa, uma pessoa que tem a aprovação de Deus. A palavra aqui é no sentido de uma aprovação de uma autoridade superior. Então é Deus como autoridade superior olhando para você e falando: servo bom e fiel, você tem buscado praticar, você tem buscado viver, você tem buscado crescer, você tem buscado melhorar. No inglês fica mais fácil, não é a palavra que não é justice, no sentido de justiça, mas é a palavra righteousness, que também no português é justiça, mas é nesse sentido, de bondade, de uma pessoa que vive as virtudes do Evangelho, que busca melhorar, que está de acordo com o padrão de Deus. Então, a palavra aqui é bem-aventurado, ou felizes, aqueles que buscam melhorar, ser pessoas melhores a cada dia. Isso é citado em várias passagens do Evangelho, lá em Romanos 14, verso 17, por exemplo, diz: o reino de Deus, o reino que Deus implanta aqui na terra e vai implantar definitivamente no céu, é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa palavra justiça é a mesma, dikaiosine, que quer dizer bondade, quer dizer a pessoa que vive de acordo com uma forma que agrada a Deus. É você sendo uma pessoa boa, você sendo uma pessoa que honra ao Senhor, que caminha em santidade. Então o reino de Deus é para aqueles que querem ser melhores, que não querem ser pessoas más, que avançam, que querem ser pessoas boas, pessoas cada vez melhores a cada dia. Por que isso, queridos? Porque Deus, Ele é bom. O livro de Salmos se repete inúmeras vezes. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Parece que Jesus até pegou esse verso e destrinchou nessas duas bem-aventuranças. Do verso 6, que diz os justos, a justiça, os bons, e o seguinte que diz dos misericordiosos. Porque o padrão de Deus, Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele, como filhos olham para o Pai, que admira, e quer ser parecido com o Pai. Então, se Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Jesus nos convida a ter essa imagem, essa semelhança de Deus e sermos bons e misericordiosos como Ele é. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos diz qual que é a vontade de Deus para o ser humano. Às vezes as pessoas perguntam: qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Será que é trabalhar na empresa X, na empresa Y? Comprar o carro da cor X, da cor Y? Bom, queridos, isso aí Deus deu todo o livre-arbítrio para você escolher, para você usar da sua sabedoria. Ele te deu um cérebro para pensar. Isso aí, faça uma escolha pesando os prós e contras. Agora, qual que é a vontade de Deus segundo as Escrituras? A Bíblia diz que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus para a sua... Esse é o interesse de Deus na sua vida, é que você seja santificado. A cada dia você se torna uma pessoa mais agradável. A cada dia você se torna uma pessoa mais amorosa, mais gentil, mais pacificadora. Uma pessoa boa, simplesmente boa. Quando Deus aparece para Abraão, o que ele diz? Abraão, sê tu uma bênção. E o que Deus diz para você e quer te dizer todos os dias é: sê tu uma bênção. Henrique, sê tu uma bênção. Beto, sê tu uma bênção. Elisa, sê tu uma bênção. Marco Aurélio, sê tu uma bênção, etc. E Deus fala isso para todos. Eu não tenho esse poder para falar a todos agora. Então o que Jesus diz? Esses que têm fome e sede de crescer, esses que têm fome e sede de ser pessoas boas, esses serão os felizes.
esses serão os felizes. Salmo 106 diz: como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam o que é bom. E por que são felizes, né, queridos? Porque o caminho da bondade, o caminho de sermos pessoas boas, é o caminho da vida. Se você guia a sua vida sendo uma pessoa má, pode dar tudo certo para você por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos, mas é um prazo curto. A mentira tem pernas curtas. A maldade pode te levar, né, a ir crescendo na vida, mas de repente ela cobra o seu preço. A família vai sendo destruída, aquelas riquezas conquistadas de uma forma ilícita vão te perseguir, seja roubando o seu sono, seja roubando a sua liberdade, você sendo escravo de conchavos, de homens, de poderes, e por fim caindo numa prisão, etc. O caminho da maldade é um caminho de morte. É o que Provérbios 12 diz: o caminho da justiça, da bondade, é o caminho de vida. Essa é a vereda que preserva-nos da morte e da ruína. Isso é óbvio, né, queridos? E além disso, é esse o caminho que nutre a alma. O nosso corpo precisa de alimento, né? A gente precisa se alimentar todo dia. Da mesma forma, você andar em bondade alimenta a nossa alma. Porque se você é uma pessoa má, uma pessoa perversa, que está sempre gritando, está sempre em contenda, está sempre criando problemas, isso vai trazendo na sua alma uma angústia, vai fazendo a sua alma adoecer. Então, assim como o nosso corpo tem fome e sede, precisa se alimentar, a nossa alma tem fome e sede. E ela precisa ser alimentada praticando-se a justiça e a bondade. As coisas terrenas, queridos, não nutrem a alma, não alimentam a alma. Assim como as coisas celestiais, né, a gente orar, a gente jejuar, não alimenta o corpo, da mesma forma, as coisas terrenas não alimentam a alma. Entretenimento, TV, vídeos, todo tipo, piadas, isso não vai trazer uma satisfação genuína na alma, permanente na alma. Então a gente precisa de um caminhar em bondade para que a nossa alma, para que a gente se sinta bem com nós mesmos. Porque é assim que o ser humano se sente farto, se sente satisfeito. Quando você olha para o espelho e fala: eu estou caminhando, eu estou avançando, eu estou me sendo uma pessoa melhor. Então, essa bem-aventurança te dá um objetivo na vida. Esse é um propósito que você tem que carregar na sua vida, ou seja, ser uma pessoa cada vez melhor. Ser como Paulo, né? O meu viver é Cristo, morrer é lucro. Agora, o meu viver é Cristo. Então, qual que é o propósito da sua vida? Qual que deve ser o objetivo da sua vida? O que a Bíblia nos ensina é que o nosso viver seja Cristo. O propósito da sua vida é caminhar cada vez mais, como diz a Bíblia, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo cada vez mais até ser dia perfeito. Então, isso não pode ser uma coisa, se vier um bônus, tem que ser um objetivo da sua vida. Você melhorar, você crescer. E é por isso que Jesus te convida a ter uma fome e uma sede de melhorar. Não é se puder, né? Ou então você nem pensa nisso. Não, você tem que pensar nisso e falar: eu quero ser melhor. E é por isso que Jesus usa desejos viscerais, né? Desejos imprescindíveis, que é a alimentação, é a fome e a sede. Que você encare isso na sua vida, de você melhorar. Você olhar as suas fraquezas. Quais são? São essas. Bem-aventurado é se você tiver fome e sede de justiça, de melhorar nisso tudo. E se você tiver esse desejo forte, esse desejo intenso, a promessa de Jesus é: você será farto. Literalmente, no grego que está escrito se você tem fome e sede de bondade, de justiça, você será bem alimentado por Deus. Você tem fome e sede, né, e vai, né, a criança: papai, eu estou com fome, eu estou com sede. O que acontece? O pai vai e dá todo o alimento e a criança é bem alimentada. Essa é a visão de Jesus. Se você tem fome e sede de justiça, e você vai ao pai e fala: pai, eu tenho fome disso, eu tenho sede disso, e ele vai te alimentar, e você vai ficar bem alimentado e farto. Agora, como que a gente cresce nessa justiça, cresce na bondade? Né? Porque às vezes a gente quer e não está conseguindo.
E eu vou passar aqui 3 princípios simples, que é um excelente direcionamento para você ser uma pessoa feliz segundo Jesus, ou seja, tendo fome e sede de justiça. 3 coisas. A primeira coisa é buscar a Deus. Não é mero esforço próprio. Se você tentar apenas pelas suas próprias forças, você vai falhar miseravelmente. Porque o ser humano, com a sua natureza, ele tem muitas fraquezas, ele precisa de ajuda. É por isso que as Escrituras nos ensinam que todos aqueles frutos do Espírito Santo, amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz e paciência, tudo isso que a gente precisa crescer, o que a Bíblia nos diz? Olha, você vai conquistar isso. A Bíblia nos diz que elas são um fruto. E são fruto de quem? Da ação do Espírito Santo em nós. Então você precisa de Deus para que isso seja produzido. O que é o fruto? O fruto é aquilo que é produzido pela árvore. Então, o que é produzido são esses frutos. E é produzido por quem? Pelo Espírito Santo. É por isso que ele tem esse nome, Espírito Santo. Kodesh Ruah. Que ele tem essa obra na terra, de vir à terra e nos santificar. E trabalhar em nós, e pegar a nossa alma, o nosso ser, e ir trabalhando para que a gente cresça. Essa é a obra do Espírito Santo. É por isso que Jesus diz em João 16, o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo nos convence da justiça, a palavra que é a mesma, de kaiosine, nos convence do caminho para você ser uma pessoa melhor, te convence do caminho da bondade, ele vem e te incomoda, peraí, isso que você está fazendo não está correto, você deveria ter falado assim, você deveria ter agido assim, você não deveria ter cultivado esses pensamentos de ira, esses de ficar pensando mal de uma pessoa. O Espírito Santo vem e te convence da justiça, de kaiosine, seja melhor. Ele vai sempre estar naquela voz no seu coração. Cresça, amadureça, seja uma pessoa melhor, seja mais gentil, seja mais amoroso. Essa é a voz do Espírito Santo, falando ao ser humano, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que o Deus de paz vos santifique inteiramente. Essa é uma obra que imprescindivelmente depende dele. Então não é mero esforço, né? Senão você cairia no mesmo fracasso de todas as religiões. Tentam e não conseguem. Você precisa de Deus nesse processo. Por isso que Isaías 49 diz, os meus servos não terão fome nem sede, aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes das águas. Então, por isso que ele é o nosso bom pastor. Ele pega-nos como ovelhas e nos conduz. Esse é o caminho. Ele nos leva para as águas. Ele nos ensina o caminho como um pastor ensina uma ovelha. Então, querido, diante de qualquer tentação, diante de qualquer dificuldade sua, no momento que você está profundamente irado, no momento que você vê que vai falar uma besteira, que vai fazer uma besteira, o que você deve fazer? Se esforçar, se controlar? Você vai, na maioria das vezes você vai falhar, algumas até você consegue, mas a maioria você vai falhar. O que você deve fazer nesse momento da tentação, que está forte demais, você vê que vai fazer uma besteira? O que você faz? Ore a Deus. Porque essa, queridos, eu até comentei no culto dos jovens, é uma das orações que Deus mais ama em responder. Você fala, Senhor, me ajuda, porque eu estou muito irado. Senhor, me ajuda, porque a tentação está forte. Como é que Deus não vai te ajudar num momento desse? Como é que Deus vai ignorar um pedido, um clamor, para andar no caminho dele? Jesus jamais vai recusar um convite para um coração, queridos. O coração que tem fome e sede, como Jesus disse, será farto. Então chame Deus para essa hora da peleja. Chame Ele e Ele vai te ajudar. De alguma forma vai acontecer algo, ou exteriormente, ou dentro de você, e você vai ser capaz de vencer essa tentação. A Bíblia nos diz, diante de toda tentação, Ele dá um escape. Então você não pode dizer, é mais forte que eu. Não, sempre tem um escape.
clame por socorro. Salmo 23 diz, guia-me nas veredas da justiça. 2 Coríntios 13 diz, a nossa oração, o apóstolo Paulo dizendo, olha pelo que eles oravam, a nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. E essa é uma oração que a igreja precisa fazer mais. A gente ora por tantas questões boas, excelentes, para que a gente seja curado de doenças, para que a gente tenha oportunidades na vida financeira, a nossa família seja restaurada, tudo isso deve ser orado e tem que dar uma continuidade nisso. Mas que a gente ore também como os cristãos antigos faziam. Eu oro para que vocês sejam aperfeiçoados, para que cada um de nós cresça em maturidade cristã e se torne pessoas melhores. Porque fazendo isso, queridos, como diz a Bíblia, as bênçãos virão normalmente, à medida que você cresce em santidade e se torna uma pessoa melhor. As contendas vão diminuindo, a família vai ficando mais forte, os filhos vão vendo bom exemplo, tudo vai entrando nos eixos, à medida que você é aperfeiçoado por Ele. Então, clame a Deus. Clame sempre. Agostinho nos dá um exemplo de uma história na vida dele, que ele tinha uma mãe extremamente cristã, e ele estava recebendo conselhos do bispo lá da cidade dele, ele estava ouvindo a palavra e ele estava querendo se converter. E toda vez que vinha a palavra de Deus, mas ele tinha as tentações dele, e aí ele falava, Deus, eu quero me converter, mas agora não, Senhor, agora não. Agora não. E ele sempre ia postergando, agora não, agora não. Claro que depois ele se converteu. Mas nós estamos no estado já de ter vindo para a igreja e vindo para Cristo. Mas quantas vezes, queridos, diante de uma tentação, que nós estamos diante de um problema, estamos irados, estamos com uma tentação sobre nós, a gente fala, vem aquela voz do Espírito Santo, nos convencendo da dikaiosine, da bondade, do caminho certo. E o que você fala para o Espírito Santo? Agora não, Senhor, agora não. Volta depois. Depois, Senhor, depois eu vou aprender esse caminho, depois, agora não. Então a gente sempre posterga o direcionamento do Espírito Santo. A gente fala, agora não. Olha, Deus, fica ali no seu canto, depois a gente conversa, né? Vamos dar um tempo. Como às vezes os namorados fazem, vamos dar um tempo, Deus, agora não. Daqui a pouco você volta. Então a gente tem que mudar essa oração. Quando vem essa voz do Espírito Santo, em vez de falar agora não, Senhor, a gente fala, Senhor, agora sim. Me ajuda agora a me transformar um pouco mais, a dar um passo a mais na direção do que o Senhor tem para mim. Um passo a mais na direção da dikaiosine, da bondade, dessa perfeição para a qual você me chama, para que a minha vida seja perfeita, o nosso coração e o nosso caminhar tem que ser cada vez mais assim. Então, Agostinho, ele tentou e sempre dizia agora não, até que ele decidiu amar mais a Deus do que amar essas coisas e passar a dizer, agora sim, Senhor, agora sim. Então, para ter essa vitória, como Jesus diz, é necessário ter fome e sede. Porque vem a tentação, se você não tiver fome e sede, você vai falar, agora não, Senhor, depois. Agora, quando você tem essa fome, essa sede, essa necessidade, você vai dizer, agora sim, Senhor. Por isso que a Bíblia diz, buscais e me achareis quando buscardes de todo o coração. Quando tiver essa fome, quando tiver essa sede, em vez de buscar mais ou menos, né, uma busca mole, uma busca de qualquer jeito, você busca realmente de coração, aí as coisas vão mudando. Como diz as Escrituras, como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, estamos falando de fome e sede. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É por essa fome, é por essa sede de Deus, e buscando por ajuda dele que a gente vai sendo transformado. Então, o primeiro passo é, não haja apenas no esforço próprio. Clame pela ajuda de Deus. Traga Deus para dentro do ringue de combate. Está lá você no ringue de combate, do UFC da vida real. E está ali o pecado, está ali Satanás, está ali o mundo, com a sua cultura, com os seus ensinos. Você contra 3. E a sua natureza que não te ajuda nada, né? Você é meio fraquinho. Vai ser uma surra, irmão, se você tentar por esforço próprio.
Agora chama para dentro do ringue Jesus Cristo. Aí muda de figura. Então, ore. Faça essa oração que Deus não se recusa a responder. Senhor, me ajuda nessa batalha. Aí, meu irmão, aí a coisa muda de figura. Aí a surra muda de lado. Segundo ponto, então, primeiro, busca Deus. E segundo, aí há a sua contrapartida. Porque a Bíblia diz, Ele nos dá o querer, a vontade de mudar, e nos dá o efetuar, ou seja, a capacidade de fazer isso. Mas a Bíblia diz, ponha em ação a salvação de vocês. Não adianta você deitar na rede e falar, Deus, me santifica aí, que eu estou aqui esperando, tá, Deus? Me faz uma pessoa melhor que eu estou aqui esperando. Se você não fizer, aí já a culpa é sua. Não, não é assim. Né? Existe sempre um caminhar junto. Deus te ajuda e você caminha. Ele te dá a força, você aplica a força. Esse é o teu propósito. A Bíblia diz que Deus nos chamou não para a impureza, para a maldade, mas nos chamou para a santidade. Como eu comentei, essa palavra justiça, de dikaiosune, é você procurar recuperar aquilo que foi perdido lá no Éden. Porque perdemos a imagem e a semelhança de Deus. E você busca recuperar essa semelhança. Ser cada vez mais parecido com aquele que você admira, com aquele que você ama, que é Cristo. Olhe para Ele e procure restaurar essa semelhança cada vez mais. O objetivo da cruz também não é apenas nos perdoar os pecados, mas para que a gente retome um caminhar em direção à justiça. O apóstolo Pedro diz, Ele levou em seu próprio corpo os nossos pecados, a fim de que morrêssemos para os pecados e a partir de então vivêssemos para a justiça. Então, queridos, enquanto você está aqui, o seu objetivo é crescer. O seu objetivo é melhorar. Nada de ser, como lá em Apocalipse, uma igreja que era morna. Uma igreja, não, está tudo bem, assim está bom, né? Vou ficar assim mesmo, já estou salvo, minha vida está mais ou menos boa, não sou nem um super santo, nem uma pessoa muito ruim, estou bem assim. Não, nada de ser morno, nada de se acomodar. Como eu disse, a vereda do justo tem que ser como a luz da aurora. Tem que brilhar cada dia mais. Cada dia mais. Esse tem que ser uma fome. Tem que ser uma sede. Tem que ser uma ambição sua. Assim como no seu trabalho você ambiciona postos maiores, como na vida acadêmica você quer conquistar mais, no seu relacionamento você ambiciona se casar, etc. Tem que ser uma ambição boa, que é ter fome e sede de crescer. Ter fome e sede de ser uma pessoa melhor, mais parecida com Cristo. Mas é uma fome e sede que não é baseada no medo, tá, queridos? Isso é muito importante. No cristianismo não há espaço para o medo. Deus te ama, Deus é o teu Pai. Por isso que Jesus não faz nenhuma ameaça. Ele fala, bem-aventurado, você vai ser muito feliz se você melhorar cada dia. Jesus não faz ameaças, não aponta o dedo. Não, ele fala, você vai ser feliz. Com o quê? Se você tiver fome e sede. Veja que Jesus usa uma ilustração da alimentação. Porque ninguém aqui come por medo. Alguém aqui hoje almoçou porque estava com medo? Não, eu estou com muito medo de ficar doente, então eu vou almoçar. Eu estou com muito medo de ficar fraco, por isso eu vou me alimentar. Eu tenho muito, muito medo de morrer, por isso que eu vou beber água. Agora, se você não se alimentar, não vai acontecer tudo isso. Se você não tomar água, não vai acontecer tudo isso. Você vai ficar fraco, vai ficar doente e vai morrer. São consequências que vão acontecer se você não se alimentar e não tomar líquido. Mas, apesar de serem isso realidades, você não se alimenta, não bebe água por medo. A mesma coisa é na vida espiritual, na vida moral. Se você for uma pessoa má, você vai se tornar fraco, vai se tornar uma pessoa doente e, por fim, vai morrer. O seu caráter, a sua alma vai morrer. Mas o que Jesus, ele não põe esse medo, apesar de ser uma realidade, ele fala, você vai ser feliz. Busque isso com fome e com sede, vendo uma necessidade de melhoria, não com medo do mal, mas com desejo por ser bom. A ótica de Cristo é assim, queridos, desejo de ser bom. Porque isso vai ser benéfico para você, não por medo. Então Deus não exige, não te ameaça. Por isso que nós somos salvos pela fé, independente de obras.
Você já está salvo. Quem crê em Cristo e recebe como seu Senhor e Salvador, ele já está salvo. Não depende de obras. Como a Bíblia cansa de dizer, não depende de obras. Vós sois salvos pela fé, por meio da graça, por meio da fé. Isso é dom de Deus, não vem de vós, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras. Você já está salvo. Então por que você é uma pessoa melhor? Não é por medo. É por amor, é por desejo de crescer, é por desejo de melhorar. Então Deus, Ele não te ameaça, Ele não te põe medo, não quer te castigar. O que Ele diz é como um pai faz com o filho. Ele te estimula, vai meu filho. Ele te instiga, fala, vai meu filho, você consegue. Você caiu? Levanta meu filho. Você consegue, eu estou contigo, tente mais uma vez. Caminhe, avance, vai meu filho. Vai meu filho, você consegue. Mas eu caí de novo, levanta, vai de novo, eu estou contigo. Toma, pega na minha mão, vamos de novo. E é sempre assim, a vida e a caminhada cristã é com um pai que está te estimulando, que vai te dando força, que vai te aconselhando. E você aprende a cada dia, aqui na igreja aprende uma coisa, na experiência da vida, Deus te ensina, e você vai tendo chances de melhorar. Como um pai ensina um filho. E o pai faz isso para benefício do filho. O pai não se beneficia em quase nada, é sempre em benefício do filho. Para quê? Para que você seja feliz, para que você seja bem-aventurado e para que você seja farto. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então siga a Deus, queridos, querendo ser uma pessoa melhor. Olhe para Cristo, a nossa motivação tem que ser olhar para Ele e admirar Ele com tamanha grandeza, ver que Deus maravilhoso, que Deus espetacular, que Deus amoroso, eu quero ser parecido com Ele. Como um filho que olha para um pai maravilhoso, um pai excelente, um pai generoso, um pai carinhoso, e fala, eu quero ser parecido com Ele. É isso que Deus quer provocar no nosso coração, olhar para Ele e ter o desejo de ir em direção a Ele. E se você tem esse desejo, se você tiver esse desejo, tiver essa fome e essa sede, a promessa de Jesus é, você será farto. Você será bem alimentado. Ele vai te ajudar nesse processo. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, queridos, por favor. Olha o que essa fome e essa sede gerou no coração do apóstolo Paulo. De novo, não é medo, não é ameaça, é essa fome, essa sede de querer ser semelhante ao Pai. Olha o que ele diz, como ele lidou com a vida. 1 Coríntios 9, verso 24. Olha como ele encarava isso. Vocês não sabem, verso 24, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Ele está trazendo aqui à memória os Jogos Olímpicos, que eram praticados na época e eram extremamente famosos, né? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então não é de qualquer jeito, é corra com dedicação, corram de tal modo que alcancem esse prêmio de ser semelhante a Ele. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, às vezes implica numa dedicação, numa disciplina, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu não vivo a vida sem alvo, sem objetivo, sem propósito. Pelo contrário. E não luto como quem esmurra o ar. Não, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então ele tem um objetivo, ele não fala, olha, eu estou andando na vida sem objetivo nenhum, sem meta nenhum. Não, meu objetivo é claro. O meu alvo, como diz uma música, né? Meu alvo é Cristo. O meu alvo é ser semelhante a Ele. Eu quero ser parecido com Deus e para isso eu vou me esforçar, para isso eu vou lutar. Para isso eu vou combater o bom combate, como diz o apóstolo Paulo. Eu vou combater o bom combate. Você tem combatido esse bom combate ou tem deixado os dias passarem, não tem buscado lutar contra a sua natureza? Cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um desafio, cada um tem uma questão. A luta é de todos nós, e cada um de nós precisa se levantar e combater o bom combate.
Porque fazendo isso, nas palavras de Jesus, você vai ser feliz. Não lute, você vai tomar a surra da vida. Lute, e Ele vai vir. Se você clamar por Ele, vai te socorrer e vai te fazer feliz. Então, seja cada vez mais parecido com Deus. Seja cada vez mais parecido com quem você será na glória. A glória será algo espetacular, porque todos nós seremos bons e maravilhosos. E você pode trazer cada vez mais essa glória do céu para hoje, se você viver o que você vai ser lá. Se você viver, trazer de lá para cá o que você será lá, sua vida vai ser cada vez mais gloriosa. Então, olhe para cada um dos frutos do Espírito e busque todos eles. Amor, busque. Amabilidade, busque. Alegria, busque. Bondade, coloque como meta. Fidelidade a Deus, não importa o que aconteça, coloque como objetivo de vida. Mansidão, coloque isso como objetivo de vida. Se você não colocar, não vai ter. Domínio próprio, também um objetivo de vida. Vem, se domine, clama a ajuda de Deus, se esforce e domine-se. Paz, busque a paz que vem em Deus e paciência. Se você praticar tudo isso, você vai ser feliz. Como diz o apóstolo Paulo, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Existe a ação de Deus, que você clama e Ele te ajuda. Existe a sua parte de combater e de lutar. Terceiro conselho para crescermos nessa justiça, no dikaiosine, sermos pessoas melhores, é sabedoria. Porque, queridos, para se transformar, é necessário renovar a mente. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12. Não se amoldem ao padrão do mundo, como as pessoas vivem aí. Mas transformem-se. E como é que você vai se transformar? O apóstolo Paulo diz, é necessário renovar a mente. Tentar se transformar sem renovar a mente, perda de tempo. Você pode clamar a ajuda de Deus, pode combater, se a sua mente estiver toda poluída, toda de pensamentos incorretos, você vai naufragar, vai ter problemas. Então, é necessário, para se transformar, renovar a sua mente. E ele continua, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, serem felizes. Então, queridos, o cristão precisa ter essa avidez, essa fome e sede de justiça, essa fome e sede de sabedoria, de crescer no conhecimento. Porque hoje, até os cristãos gastam às vezes mais tempo assistindo MasterChef do que lendo as Escrituras, do que ouvindo o ensino, do que vindo à igreja, vindo na reunião nos lares. MasterChef está mais interessante que Jesus Cristo. Aí, meu irmão, eu não posso fazer nada para te ajudar. Tem que mudar esses valores, tem que se interessar por ser parecido com Cristo. Mais do que qualquer coisa na TV, assista, por favor, não estou combatendo nenhum programa. Assista, tenha essa liberdade, mas busque Cristo. Porque você tem 1001 instrumentos. Você tem a reunião nos lares, tem a reunião dos homens terça-feira, tem os cultos da igreja, de manhã e à noite. Vem só em um, está perdendo metade. Tem os áudios do WhatsApp, 10 minutos todo dia para você começar bem o seu dia. 1001 instrumentos, use-os, tenha a palavra de Deus, leia o Novo Testamento. Você acha que Jesus Cristo, se passasse um mês na sua casa, ficaria assistindo e passaria o tempo fazendo tudo que você faz? Acho que não, né, queridos? Ele tem outros valores. Não que tenha nenhum problema assistir TV, assistir um jogo de futebol, tudo isso é benção. Mas tenha o seu tempo com Deus. Tenha o seu tempo para aprender, tenha o seu tempo para crescer. Porque senão, queridos, fica só nisso e a pessoa se pergunta, por que eu estou vazio? Por que eu estou deprimido? Tem que se encher de Deus. O ensino de Cristo, quando ele é aprendido, quando é digerido, você tem essa fome e essa sede, e se alimenta, torna-se músculo, se torna nervo, se torna carne, se torna mente, se torna vida. Então não é mera informação. Quando você aprende as Escrituras, você não está aprendendo um mero conhecimento. Jesus Cristo diz que as minhas palavras são espírito e vida.
Não é mero conhecimento, é espírito e vida. E isso vai produzir vida em você. Vai te fazer uma pessoa feliz, vai te fazer uma pessoa farta. Precisa, como diz as Escrituras, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo em Tiago, capítulo 3, queridos. Tenham fome e tenham sede de justiça. Para ser feliz e para ser farto é necessário ter fome e sede de justiça. Tiago capítulo 3, verso 13. Olha o que ele diz. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Então veja, o entendimento, você mostra ele com um bom procedimento, provém da sabedoria essas obras, né? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, olha só o que está no coração do mundo inteiro. Se vocês abrigam no coração inveja amarga, tantas pessoas que querem conquistar, querem fazer isso, querem fazer por inveja. Tem inveja do Bill Gates, tem inveja do chefe do Masterchef, eu tenho inveja disso, eu quero ser como ele. Inveja, inveja. E ambição egoísta. A pessoa quer ser rica, conquistar, ser isso e aquilo, por ambição egoísta. Inveja e ambição egoísta. E o que é que se diz dessa inveja que motiva 80% da produção humana? O que se diz da ambição egoísta que move o coração do ser humano? O que diz isso? Não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Olha o que ele diz sobre a inveja e a ambição egoísta. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Então, quando se prega aí, seja como aquele grande conquistador, como aquele cara bem-sucedido, vença tudo, vença aquilo, seja um grande conquistador. Tudo movido por inveja, tudo movido por ambição, tudo movido por egoísmo. O que diz? Isso é terreno e isso é demoníaco. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Agora, continua, verso 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Conduzir a vida baseada nisso, queridos, vai trazer males. Vai trazer males, não tem jeito. Mover a vida, inveja, ambição e egoísmo, precisa explicar sobre isso, que isso vai trazer males? Claro que vai. Mas, verso 17, a sabedoria que vem do alto, vamos ver como é a sabedoria do alto. É, antes de tudo, pura, está vendo? A importância da sabedoria. Antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da dikaiosine, da justiça, semeia-se em paz para os pacificadores. Então, é necessário a gente mudar a nossa visão da vida, como eu tenho falado aqui inúmeras vezes, de não vivermos baseado em ambição, em egoísmo, em inveja, e vivemos basear a nossa vida no amor, queridos. Basear a nossa vida na paz, basear a nossa vida em sermos pessoas cada vez mais justas, mais bondosas. E aí tudo vai fluir bem. A família vai ser linda e maravilhosa, os filhos vão ter bom exemplo, o seu caráter vai ser sólido, você vai olhar para você, no espelho. Mesmo não tendo conquistado, pode ter conquistado, espero que sim. Tendo ou não, você vai olhar para o espelho e vai falar, glória a Deus. Estou mais parecido com Cristo. Você olha no espelho e vai vendo cada vez mais a semelhança de Cristo em quem você tem construído. Para isso, eu comentei no último domingo pela manhã, é necessário essa sabedoria, esse conhecimento. É importante você botar filtros no seu pensamento. Filtros. E o apóstolo Paulo diz, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algum louvor, se há algo excelente, pensem nessas coisas. Ponha filtros na sua mente, queridos. Para ser uma pessoa mais justa, mais bondosa, melhor, você tem que colocar filtros na mente. Fome e sede. De novo, trazendo a ilustração da alimentação. Você já viu que quando você vai se alimentar, você não come qualquer coisa? Você não come insetos, você não come lixo, você não come fezes, você não come terra, você não come um cadáver apodrecido. Agora, na sua mente, muitas vezes você permite tudo isso entrar.
Não deixa entrar pela sua boca, mas deixa entrar pela sua mente. Deixa entrar lixo. Quantas e quantas vezes entra lixo na sua mente? Por que você não come lixo? Porque você filtra. Agora, por que você pensa lixo? Por que você não come coisa morta e pensa coisa morta, coisa do passado e fica relembrando aquilo? Talvez faça menos mal você comer algo apodrecido ou lixo do que pensar essas coisas. Por que você não come um inseto, mas deixa tanto inseto ficar borbulhando na sua cabeça e fazendo sua mente ser um conjunto de coisas, você não come sujeira? Então, queridos, tenha sabedoria. Filtre os seus pensamentos. Coloque coisas boas na mente. Venha uma coisa ruim, fala, olha, tira, joga fora, assim como um alimento. Você pega um alimento já estragado e joga fora. Jogue isso fora. Você precisa ter fome e sede, queridos. Para ser feliz, segundo Deus, porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Que a gente tenha fome e sede de justiça, de dikaiosne. Sermos pessoas melhores. Lá no Salmo 16, ele diz, ao Senhor eu declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem além de Ti. E aí ele continua, quanto aos fiéis que há na terra, quem aqui é um fiel de Deus? Quanto aos fiéis que há na terra, olha o que Deus diz a seu respeito. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está o meu prazer. Quanto aos fiéis que está na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. As pessoas vejam os notáveis, né, os poderosos, os ricos, os governadores, os super intelectuais. Deus, a visão de Deus, as bem-aventuranças é a visão de Deus. Quem são os notáveis para Deus? Quem são? São os que são fiéis. E ele diz, a esses notáveis, os fiéis que há na terra, estes que são os notáveis, em quem está o meu prazer. Deus tem prazer em você. Deus tem prazer em você. Salmo 53 diz, quando ele morreu na cruz, ele olhou a sua obra e ficou satisfeito. Morrendo na cruz, ele ficou satisfeito. Porque sabia que você, por causa do que ele fez, ia mudar suas escolhas, ia mudar suas decisões, ia começar a ter fome e sede de justiça. Quanto aos fiéis que há na terra, estes são os notáveis, em quem está o meu prazer. Se você quer colocar um sorriso na face de Deus, imagine só, em vez de ter ambições, egoísmo, invejas, coloque um sorriso na face de Deus. Dê um prazer a Ele. Cada vez que você escolhe o bem e não o mal, você escolhe a paz e não a contenda, quando você escolhe ser carinhoso em vez de ser rude, cada vez que você faz uma escolha dessa, Deus tem um prazer em você, Deus se alegra em você, você põe um sorriso na face de Deus. Lucas capítulo 12, Jesus diz, feliz os servos cujo Senhor os encontrar vigiando, os encontrar crescendo, os encontrar amadurecendo, os encontrar praticando a justiça, praticando a dikaiosne. Felizes os servos, felizes, bem-aventurados que o Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo, Jesus diz, que ele se vestirá para servir e fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Jesus vai te servir. Olha que coisa linda. Um grande banquete no céu, que a gente já celebra aqui, né? Jesus que celebra a ceia.